Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando na aula de Sociologia, ao vermos os conceitos de interação social, socialização e contatos sociais e principalmente a estrutura social feita de status e papel, dentro dessa sociedade, como vai dizer Durkheim, e vindo da parte de Comte, há uma dimensão dinâmica e uma dimensão estática, né? Então a sociedade ela tem mudança social, né? Então, como vimos, a cultura, ainda no item 4, página 9, é que distingue as formas humanas de organização social das manifestações não humanas de convívio. Desse modo, toda mudança social acarreta necessariamente transformação no acervo cultural de um povo. Inversamente, qualquer transformação no plano da cultura tende a acarretar algum tipo de mudança nas formas de organização. Então, a cultura é tudo aquilo que o homem produz, depois nós vamos nos aprofundar nesse conceito. Então, toda mudança provoca mudança na cultura e toda cultura, quando muda, provoca mudança na sociedade. Então, há vários fatores que podem provocar esta mudança. Primeiros fatores, como está aí, fatores geográficos. Então, condições climáticas favoráveis ou desfavoráveis, atuando, todavia, conjuntamente aí com fatores socioculturais. Exemplo, a seca no Nordeste brasileiro. É impossível pensar, por exemplo, a capital paulista hoje sem a imigração, tanto italiana como espanhola, como alemã, do final do século XIX. Então, condições lá, no caso de fome, no caso do Nordeste, migração por causa da seca, década de 60. Então, o êxodo que aconteceu para vir para cá realmente deu uma outra configuração à capital paulista. Então, é uma mudança, é um fator geográfico que provoca uma mudança social, que se esse fator geográfico não tivesse acontecido, a sociedade hoje paulista seria de outra maneira. Então, é um fator geográfico que muda a sociedade e que, por sua consequência, muda a cultura, né? Conjugada à estratificação, que se distingue quanto aos efeitos de classes sociais ocorrentes, etc. A exploração do ouro e outros metais preciosos, bem como a cana-de-açúcar, café, cacau, borracha, aliada à valorização e à demanda internacional. Então, os ciclos que tiveram no Brasil, né, e que realmente configuraram e reconfiguraram a sociedade brasileira. Então, o ciclo do ouro, por exemplo, em Minas Gerais, reestruturou o Estado daquela forma e alterou e possibilitou uma mudança cultural. E hoje, por exemplo, com a migração que está acontecendo dos refugiados, fugindo da guerra da Síria, por exemplo, vai tornar a Europa com outra cara. Então, são mudanças que acontecem por fatores diversos e que provocam uma mudança social, que no caso aqui é mais geográfico. Lideranças e personalidades carismáticas como Lutero, Calvino, Lenin, Gandhi e Getúlio Vargas, também aliada a fatores socioculturais, já constante Durkheim, na natureza própria da sociedade, urge buscar a explicação da vida social. Então, essas pessoas, como vai dizer Pierre Bourdieu também, a identificação que o povo teve com essas personalidades carismáticas, aqui carismático no sentido também weberiano da palavra, que é essa atribuição a uma pessoa de um poder que está acima do poder humano. Então essas pessoas se confiaram a esses homens que reconfiguraram a sociedade. Então, olhando para a era Vargas, nas suas duas fases, é impossível pensar o Brasil sem pensar na era Vargas. Então, com seus defeitos, que na primeira fase
a partir de novembro de 37 foi uma ditadura e sangrenta, porém, Revolução Industrial, a possibilidade do voto, a Constituição de 34, etc., então levaram a sociedade brasileira a ter um outro rosto. Impossível pensar a Alemanha sem o nazismo, né? Então o nazismo reconfigurou a sociedade alemã. Então é uma personalidade carismática que pessoas se entregaram a ela, pessoas se identificaram com essa liderança carismática e mudou a sociedade. Então não tem como, as consequências aí são várias, mas é para falar o quê? O tema é mudança social. Então uma pessoa com esse carisma na linha weberiana de pensamento realmente muda a sociedade. Fenômenos demográficos. Então, como nós já falamos, migração, aumento e decréscimo populacional. Então, o envelhecimento da população da Europa e o decréscimo da taxa demográfica está mudando a cara da Europa, né? Então, o que vai ser a Europa daqui a 30 anos? Então, é uma mudança social provocada por decréscimo populacional. Fatores ideológicos, por exemplo, a ética do calvinismo na organização socioeconômica. Então, depois nós vamos ver lá para frente na teoria weberiana, ele vai falar, diferente de Marx, que atribui o surgimento do capitalismo exclusivamente por fatores econômicos, Weber vai ver que essa ética protestante, vinda do calvinismo, em que o enriquecimento é sinal da bênção de Deus, se torna uma mola também para o surgimento e estabelecimento do capitalismo. Então é uma ideia, um pensamento que torna e transforma a sociedade. A descoberta de invenções e difusão do contato sociocultural. Todo e qualquer conhecimento acrescentado ao acervo de informações e explicações existentes numa sociedade, enquanto a invenção é toda aplicação original do conhecimento. Então, já um pouco para baixo, a difusão é o fator de mudança sociocultural a partir do contato entre as sociedades. No nosso caso, ao ver a história. Então, primeiro, Revolução Industrial, com a invenção da locomotiva a vapor, o fator de comunhão, de comunicação, de transporte, se enriqueceu imensamente. Então, aquelas viagens que às vezes demoravam dias ou até meses, com a Revolução Industrial e a colocação de várias ferrovias pela Europa como um todo, pelo mundo depois, tornou o transporte e a comunicação entre pessoas muito mais fácil. Lembrar que os trens também levavam correio, então também a comunicação foi favorecida pelo transporte. No final do século XIX, na segunda Revolução Industrial, começo do século XX, a invenção do rádio. Nós atribuímos muitas vezes à televisão, mas o rádio e antes dele o telégrafo, e implantou uma comunicação entre as pessoas em tempo real que jamais na história havia acontecido. Primeiro pelo telégrafo, então, a invenção de cabos submarinos, e depois, sem ele, possibilitou a comunicação de Europa e Estados Unidos, coisa que antes jamais tinha acontecido. Com a invenção do rádio, ao invés de ser comunicação de uma pessoa com outra, acontece uma difusão de comunicação entre as pessoas que nunca tinha havido acontecido no mundo. Então, as pessoas, a partir do rádio, elas tinham informação em tempo real que nunca na história humana havia acontecido. Então, acontecimentos que ocorriam numa ponta do mundo
podia imediatamente chegar a outra, mas principalmente, é isso que está dito aqui, a difusão ela é muito grande com o processo aí do rádio. O rádio transforma a sociedade. Então ele cria liame entre as pessoas que nunca na história humana foi criado. E essa difusão através dos meios de comunicação, ela só vai se intensificando com o tempo. Década de 50, aqui no Brasil, a televisão. Então, ao mesmo tempo, o rádio trazia o som, agora a televisão traz a imagem. Então, novamente, uma mudança cultural acontece, porque as pessoas passam a ter um meio de entretenimento que antes era restrito somente ao cinema. O cinema, vamos dizer, começa a entrar na casa das pessoas. E agora, com o processo de celular, começa na década de 80, 90, internet em 1989 e smartphone na década passada, revoluciona o relacionamento humano. Revoluciona de tal forma que possibilita ter num aparelho que está na mão de uma pessoa o acesso a uma torrente de informações que nunca na história humana também foi possível. E aí a outra parte, como fake news, como mentiras, etc., também se difunde. Esse processo no rádio já tinha acontecido. Então Orson Welles, na década de 30, começa numa brincadeira descrever a Guerra dos Mundos, e aí as pessoas começam a acreditar. Então houve um pânico que 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos foi procurar refúgio em montanhas, por exemplo. Então, para ver o poder que tinha. Então hoje, com smartphone, com a internet à mão, com todo o meio de entretenimento que a televisão possibilitava no conjunto e em horas específicas, agora está na mão das pessoas em tempo real e na hora que elas quiserem assistir. Então, essa difusão nunca houve na história humana. E, obviamente, ainda vai haver estudos nesse mundo para descobrir e entender e compreender o tamanho da mudança social que provoca esse tipo de tecnologia. Outro item, defasagem cultural. Então, tem sido verificada que áreas institucionais, às quais pertencem valores básicos e normas sagradas, os mores, da sociedade, são precisamente as de maior resistência à mudança. Logo, é compreensível que, universalmente, família e religião sejam as áreas de atividade nas quais as pessoas apresentam a tendência mais acentuada à resistência à mudança social. Quanto menor o grupo, mais coeso ele é. Quanto maior o grupo, mais a defasagem cultural acontece. Então, a sociedade ela não é algo uno. Ela é permeada do pequeno grupo que é a família e de grupos maiores e cada vez maiores, e a influência de um grupo sobre o outro. E essa defasagem cultural, porque há costumes, deveres e direitos nas menores sociedades como a família, em maiores grupos e até na sociedade como um todo. Então esses costumes, deveres e direitos, eles se interpenetram, né? Então isso acontece, mudança social por causa disso. Tanto o choque de sociedades menores como a família, com a sociedade maior. O choque entre religião e as sociedades maiores ou menores. Então, a sociedade é um organismo vivo em que uma vai aí interferindo na outra. Outro fator de mudança social é o desenvolvimento social. Então, é o tipo de mudança de maior interesse para a sociologia contemporânea. Já inclusive a sociologia do desenvolvimento, que é um tipo de sociologia. Devido à sociedade em escala mundial, nos blocos como o G8,
Hoje tem G20 e etc. Né? Então, grupos econômicos, como a União Europeia, por exemplo, agora a saída, por exemplo, do Reino Unido. Então, esse tipo de organização, como o PEP, por exemplo, dos países produtores de petróleo, com todo esse problema da epidemia, então houve a briga para diminuir a produção, para manter o preço, mas aí o preço cai do petróleo, aí tem que poder diminuir a produção para que o preço não caia muito. Então são processos econômicos que influenciam a sociedade. Tá? Como também alta concentração de renda, como o Brasil, que é o maior defasagem de renda da humanidade, né? Uma das maiores. Outro assunto, que é o número 5, aí na página 11, que é o controle social. Então, a ideia de controle social foi apresentada na sociologia americana na década de 20. No final do parágrafo, a existência de padrões de comportamentos que devem ser seguidos, consequentemente, a existência de mecanismos de regulação que maximizam a possibilidade desses comportamentos. De uma forma mais detalhada, controle social é o conjunto de recursos materiais e simbólicos de uma sociedade para garantir a conduta de seus integrantes respeite as regras e os princípios de estabelecimento previamente. Quando ouvimos a palavra controle social, a primeira coisa que podemos pensar é o poder de polícia, né? Porém, não precisa ser somente desta forma. Então, não precisa ser somente o controle institucional. O controle, como está dito aí, pode ser material, como é o caso da cadeia, como é o caso da violência física. Então, são controles materiais que faz com que a pessoa seja restringida. Porém, o maior controle social é o controle simbólico, tá? Em que a sociedade, ela por si, como vai dizer Durkheim, através da consciência social, ela controla as nossas ações. Então, coisas, por exemplo, simbólicas como a roupa, por exemplo, a vestimenta. Não só é crime, por exemplo, sair sem roupas, que aí é atentado ao pudor, mas também roupas em lugares inconvenientes, vai haver um controle social que vai vir através do afastamento, através de observações, ou através de risos, ou através de observações maldosas, a pessoa vai ser convidada a se retirar do recinto ou mudar o seu comportamento, a sua roupa. Então, o controle social, ele é o tempo inteiro, todo o tempo, nós estamos condicionados pelo pensamento dos outros. Tá? Por mais que uma pessoa se declare livre, não, eu sou uma pessoa totalmente livre e não me restringo a isso, de um modo ou de outro ela se enquadra. Tá? Então, às vezes a pessoa quer ser livre dentro da sua casa, então ali ela age do modo como ela quer, mas no momento que ela está em sociedade, por mais livre que ela seja, ela vai se enquadrar de uma certa maneira. Tomando aquilo que foi falado no item anterior, quanto menor a sociedade, maior o controle social. Quanto maior a sociedade, menor o controle social. Então, as cidades menores, por exemplo, em que a solidariedade entre os membros é muito maior, o controle social simbólico sobre uma pessoa é muito maior. É daí que a gente entende toda a figura do comentário, da fofoca e de outras realidades que nada mais é do que controlar socialmente uma pessoa. Como se diz, colocar ela no devido lugar.
Numa sociedade maior, o individualismo é maior. Então, esse individualismo faz com que essa solidariedade ela seja mais orgânica do que mecânica. Depois nós vamos ver esses conceitos em Durkheim. Uma solidariedade que ela deixa maior liberdade para a consciência individual das pessoas. Portanto, nessa sociedade, a pessoa pode deixar e ser muito mais livre do controle social. Mas mesmo nessas sociedades maiores, existe controle social e ele vai por cima das pessoas quando extrapola tudo isso. No próximo, no entanto, essa ideia foi muito aplicada em organizações humanas em menor escala, como dissemos. Empresas, igrejas, escolas. E reparem, empresa, igreja e escola, cada uma tem o seu controle social específico. Cada uma tem e espera de seus membros uma atitude social diferente. Então, uma atitude social na empresa é outra atitude social na igreja e é outra atitude social na escola. E o controle social da empresa é diferente da igreja, que é diferente da escola. Então, de acordo com aquela organização social, há um controle social, que, repito, não é muitas vezes material, mas é muito mais simbólico. É através de sanções, é através de olhares, é através até de situações de observação que faz com que aquelas pessoas se coloquem no devido lugar, né? Tradução, no status que ela está ocupando naquela sociedade. Lá no final, realizados principalmente em sociedades em cidades médias, os estudos demonstram a maior propensão do comportamento desviante naqueles indivíduos que não exerceram atividades coletivas na educação, esporte, excursão, acampamento, ou naqueles que não frequentavam missas e ainda naqueles pais que não trabalhavam demais. O limite que deve ser colocado na educação, esse limite, ele não é somente para salvaguardar a vida. Por exemplo, a criança não colocar a mão na tomada para não levar choque. O não, no processo educacional de uma pessoa, são os limites colocados na sua educação para que ela possa viver e conviver. O esporte, as excursões, os acampamentos, como é dito aqui, a convivência escolar, a convivência dentro de sociedades religiosas, vai fazendo com que a pessoa ela tenha uma visão da sociedade. Ela tem uma visão no geral da sociedade e ao ir galgando idade no relacionamento social, ao ir para o relacionamento social, ela vai saber se comportar. Porque ela tem uma estrutura de relacionamento que ela aprendeu. Na medida que essa criança, ela não teve relacionamento social em casa, ela não teve comunhão de linguagem, não formou pensamento, que o pensamento se forma a partir da linguagem, não teve relacionamento de afeto, ela vê que aquele egoísmo infantil dela, ela pensa que esse egoísmo ela pode expandir aonde ela quiser, do modo como ela quiser. Então, o roubo nada mais é o quê? O ladrão vê que o bem que ele quer, ele pode ir lá e pegar. Então, ele cria a necessidade em si, a necessidade surge, e às vezes necessidade de reconhecimento social. Então, uma pessoa que rouba um tênis caro, ela quer um reconhecimento social. Então, na mente dessa pessoa, não há limite na sociedade, porque ela não teve esse limite. Se ela foi limitada demais, a mesma coisa. Ela recebeu muito não na vida, a hora que ela chega para a vida social, ela não sabe se relacionar. Então, o muito não também é ruim, o muito sim também é ruim. É educar para a liberdade. Então, se ela não foi educada para o relacionamento social, e esse relacionamento com liberdade, ela vai chegar. Se ela teve muito sim,
ela vai se expandir e ela vai querer incorporar o mundo. Se ela teve muito não, ela não vai saber se relacionar e ela vai ser vítima dessa sociedade. É como muitos nordestinos, quando vinham por causa do êxodo, na década de 60, para uma sociedade tão grande como a nossa, eles se perdiam. Tá? Eles se perdiam, por quê? Por causa que não sabiam, o controle social lá era um, aqui é outro, e não sabia como se relacionar. Por isso, é necessário uma reestrutura de socialização para pessoas assim, para que essa pessoa se ressocialize e ela possa verdadeiramente reaprender a viver em sociedade. Então, nós temos também vários exemplos, inclusive dentro da igreja, como São João Bosco, que soube pegar jovens, por exemplo, e ressocializar. Quer dizer, eles tiveram uma socialização quando criança, e ali pelo contexto da Itália no século XIX, de privação social, e eles foram ressocializados. Então, o processo ali, colocado por São João Bosco, conseguiu ressocializar. O que é ressocializar? No sentido sociológico da palavra. Conseguiu fazer esses jovens reaprenderem relacionamento social, conviverem com o controle social da sociedade, inclusive o simbólico, porque há jovens, por exemplo, que leem o controle social como ameaça à própria vida. E aí eles vêm numa rebeldia, ou vai para a droga, porque não consegue conviver nem consigo mesmo, nem com o próximo, e aí vem uma frustração enorme, então precisa de droga, sexo ou outra coisa para viver, ou ele vai ser o eterno rebelde sem causa, e ele vai tentar agredir a sociedade o tempo todo. A consequência disso é Fundação Casa e depois prisão, entrar para a vida do crime, e nós já sabemos quais as consequências que são. Tá? Algumas maneiras de acompanhar a readaptação individual à sociedade. Então, são esses exemplos aí. Aqui vai dar outros exemplos, como alcoólatras anônimos, por exemplo, né? Que nada mais porque em sociedade, em grupo, aquela pessoa se sente fortalecida para recomeçar. E aí essa solidariedade vai fazer com que ela reestruture, como vigilante do peso e outras realidades semelhantes. Então, na tabela aí do Códigos e Sanções, nós podemos ver alguns exemplos aí de controle social, né? Lembrar que esses controles sociais, eles são diferentes, né? De acordo com a sociedade. Por exemplo, o Estado, o Código Penal, o Código Civil. Então, repara que as sanções, elas não são simbólicas, elas são materiais. Como multa, prisão, morte, indenização, prejuízo e restrição. Por quê? Como o Estado é uma sociedade maior, o controle sobre os indivíduos é menor, então o controle tem que ir para o material. A igreja, o código religioso, então a excomunhão é a penitência, então repara que dentro do conjunto aí religioso, a visão de controle social, ela é simbólica. Porque a excomunhão não vai trazer nada de consequência física para a pessoa, mas vai trazer uma consequência social para a pessoa. Então, a excomunhão, como a penitência, como outras sanções, elas são simbólicas, né? Elas são simbólicas por causa do processo em que uma igreja ou uma religião vive, né? Seitas podem cair em controle material, porque a seita, como não tem estrutura de organização social para a liberdade, ela vai usar do controle social para apartar a pessoa da sociedade. Então, esse controle social em seitas, eles podem chegar a realmente do controle material. Organizações profissionais, como a expulsão, perda de direitos de exercer a profissão, etc., né? Associações de pequena escala, família, código familiar, castigo dado pelos pais, exclusão da herança, perda de preferência. Reparemos que a igreja, ela no conjunto maior, é essa sanção
simbólica, controle social simbólico, mas muito impessoal. Só que a igreja ela não vive no todo, ela vive, por exemplo, no nosso caso, como católicos, em paróquias. Em paróquias, o controle social é parecido com o da família, que aí esse controle é muito mais pessoal, não tanto através da lei, como no caso da igreja, que é o Código de Direito Canônico. No nível de paróquia, esse controle é mais simbólico e é um status ali social, né? E nesse controle simbólico, então vai vir a fala, vai vir a correção, vai vir o fechamento até como meios de fazer a pessoa se reintegrar. No clube, as normas regulamentam perda da condição de membro e de privilégios. Então, vai dentro daquela sociedade e aquela sociedade pode te oferecer, né? O bando, a gangue, o código marginal, então morte e outras formas de violência por causa da natureza desse tipo de sociedade. Comunidade, o costume, a moda, convenções e etiquetas, então o ostracismo, que é a rejeição social, né? Que é colocar a pessoa no isolamento, né? O gelo, né? Perda da reputação e o ridículo, né? Então nós vemos pelas mídias como isso acontece, por exemplo, a nível quando é moda, quando é artista, quando é ator, atriz, quando é pessoa que tem uma influência social, a desonra pública, né? Como ela é usada para denegrir a pessoa e como sanção social, né? Relações sociais em geral, então código moral, sentimento de culpa, degradação, etc., né? Como no caso de amigos, por exemplo, a traição de um amigo, por exemplo, como que ela é sancionada? É através do fechamento, da exclusão da amizade e por aí vai, né? No item 6, agrupamentos sociais. Então, nós vemos os tipos de agrupamento social e como eles se classificam, né? O agregado, né? Então, aí os agregados constituem uma reunião de pessoas frouxamente aglomeradas que, apesar da proximidade física, têm um mínimo de comunicação social. Então, por exemplo, manifestações públicas. Então, agregados de pessoas reunidas deliberadamente com determinado objetivo. Então, desde 2013, o que não falta são manifestações públicas, né? Então, essas pessoas, elas têm às vezes é um ou dois objetivos só, tá? Então, é muito limitado também. Não dá para fazer manifestação pública a todo momento, né? Então, essas manifestações públicas, elas são muitas vezes limitadas a um tempo, a um dia, a um momento, com alguns objetivos, né? E hoje as convocações por rede social, então é algo muito frouxo, tá? Como tem outros exemplos de agregados, como agregados residenciais, né? Que apesar da proximidade física, pode ser que não tenha proximidade de relacionamento social, funcionais e as multidões. Mas vamos ver agora algumas características desse agregado. Primeiro, o anonimato. Então, dentro de uma manifestação, esse que depois nós vamos ver nos próximos aí dos exemplos de agregado. Então, primeiro, o anonimato. Então, por isso que a pessoa, às vezes, ela pode se expandir, ela pode se manifestar, ou, como os Black Bloc, por exemplo, entrar dentro de um agregado para aproveitar o anonimato para fazer, por exemplo, depredação. Então, o anonimato, porque aquelas pessoas não se conhecem. Então, elas se reúnem e não se conhecem. O que une aquelas pessoas é aquela causa única e aquele momento único, né? É mal organizado, tanto que se acontece alguma coisa, como o caso dos Black Blocs em 2013, por exemplo, a falta de organização pode acontecer até catástrofes, né? De pisotear, de matar, de situações
em que levam as pessoas verdadeiramente à morte, pode realmente levar à morte. Limitado o contato social, então as pessoas ali não se conhecem, né? O contato ali é no toque mesmo, né? E significativa modificação de comportamento. A influência de uma pessoa sobre outra é mínima. Então, por isso que tem que haver carro de som, etc., para poder aí dar algum sentido àquele agregado que está acontecendo. Então, vamos agora para os exemplos de agregado, que fica mais fácil da gente poder entender. Multidão. Né? Então, quais são as características da multidão? Então, possui as seguintes características. Primeiro, é desordenada. Então, não há uma coesão entre as pessoas. Então, a multidão pode tomar corpo e ela pode acontecer e, da mesma forma, ela pode se dissolver. Tá? Então, ela é descontrolada, anônima. Então, as pessoas ali não se conhecem. Elas não se conhecem. Tá? Então, elas se convivem ali em função do que está acontecendo. Então, um show, por exemplo. Então, elas estão ali por causa do show. E aquele artista, aquele músico, aquele cantor, aquela cantora, é em função dele que aquela multidão está. Tá? Por ser desordenada, descontrolada e anônima, ela se torna desinibida. Então, a pessoa, o anonimato faz com que ela se expanda de tal forma, ela coloque para fora coisas que normalmente na vida cotidiana ela não colocaria. Então, a catarse coletiva que acontece na multidão faz com que a pessoa ela se expanda. Depois dos exemplos aí embaixo vai ficar mais fácil de entender. Pode ser fanática, é constituída de unidades uniformes, né? Os fins e os sentimentos estão enquadrados pelo baixo denominador comum. Então, por isso que multidão vem a aula, vem os gritos, vem os cantos e vem a vaia. Por quê? Porque na multidão é o menor denominador que possa acontecer. A pessoa ali, ela extravasa todo e qualquer sentimento. E ela não tem, ali não tem limites, por isso que pode, em multidão, acontecer verdadeiras tragédias. Tá? A ponto de multidões, como na Índia, há uns anos atrás, ou também no Oriente Médio, acontece um grito de uma pessoa, ou a multidão pensa que é uma ameaça de bomba e morre centenas pisoteados. Né? Então, isso não é incomum, porque a multidão ela não tem esse controle e não há pessoas para controlar essa multidão, por mais que haja policiais ou coisas assim. Por isso que em grandes, como foi a visita do Papa Bento em 2007 no Campo de Marte, dividir a multidão em bolsões. Os bolsões são criados através de grades para não fazer com que a massa da multidão seja uma só. E aí possa acontecer tragédias. Então, é necessário esse tipo de precaução. Tá? A interação manifesta-se em termos de emoções generalizadas, como eu acabei de dizer. Os participantes adquirem segurança e poder. Né? Então, por isso, palavras de ordem, até xingamentos podem acontecer na multidão, porque o ser humano, quando ele está na multidão, ele se sente poderoso. E aí um vai sustentando o outro, então essa multidão ela se acha no poder por causa que essas pessoas se acham no poder. Tá? Por isso podem fazer loucuras que depois podem ter consequências legais. Né? Apresenta uma ideia fixa, uma ideia única,
pode dar expressão aos motivos inconscientes reforçados pelo caráter cumulativo e circular da interexcitação. Então, a gente vê em multidões de shows ou de protesto em que a emoção ela começa a tomar conta das pessoas. E as pessoas começam a extravasar de tal forma que elas podem verdadeiramente até prejudicar umas às outras. Né? Prejudicar umas às outras. Então pode acontecer como os hooligans na década de 80, né? Em que no estado morreu muita gente. Por quê? Porque se perde o controle. Se perde o controle. Então a multidão pode ser, como na Jornada Mundial de 2013, 3 milhões de pessoas que extravasam uma ordem, mas lá havia um liame comum que era a religião, tá? Como também multidões que têm por ideal a violência podem ser manipuladas para a violência. E na história do mundo houve vários casos assim, né? Pelos tipos aí. Multidões casuais. Tem existência momentânea, organização frouxa e raramente apresenta unidade. Por exemplo, uma multidão que se reúne por uma pessoa que se vai jogar de um prédio, por exemplo. Então é uma multidão que está frouxamente ali reunida. É casual porque ninguém previa um negócio daquele. Então a pessoa vai se jogar, então começa a criar uma multidão em torno daquele acontecimento. Por isso ela é momentânea, acabou o acontecimento, acabou a multidão. Né? A organização é frouxa porque só está em torno daquele acontecimento e não tem unidade. A unidade é o acontecimento que dá. Então, acabou o acontecimento, acabou a unidade. Multidões convencionais, como auditórios, né? Nossas igrejas, então são multidões aí que podem se reunir, verdadeiras multidões, mas aí convencionais e organizadas, né? Multidão ativa, turba ou turbamulta, caracterizada pela existência de um alvo objetivo, para o qual se canaliza a ação, que em geral é agressiva e destrutiva. Então, de uma multidão organizada pode virar uma turba, pode virar algo que causa consequências simplesmente destrutivas, tá? Por isso, se há pessoas que convocaram essas multidões e elas causaram isso, os organizadores é que vão responder por isso, né? Então, muitas vezes, torcidas organizadas, por que é responsabilizada a torcida organizada? Porque é ela responsável pela multidão. E essa multidão, se ela vira uma turba-multa, é por causa que houve má organização ou até propósito, né? Então, há multidões que foram organizadas para causar violência, tá? Multidões em pânico. Então, o interestímulo dentro do grupo exalta e intensifica a sensação de pânico, aumentando o caráter irracional da ação, voltada para a fuga de um perigo comum. Então, em catástrofes, isso é muito comum acontecer. E a multidão em pânico é uma verdadeira boiada, é incontrolável, porque ali é o instinto de sobrevivência de várias pessoas que estão juntas. Por isso, todo o processo que muitas vezes se faz de organizar quando há incêndios, bombeiros que dão um curso, por quê? Para evitar o pânico, né? O pânico da multidão. Que é aquele exemplo que eu dei de bombas no meio de multidões religiosas. Então pode causar pânico e às vezes foi mentira, não aconteceu, mas depois do fato realizado não tem mais como controlar. E aí acontece o pisotear, né? Multidões expressivas, a excitação é descarregada sem regras, pré-estabelecidas através do simples movimento físico que tem a finalidade de afrouxar a tensão. Não se dirige a um objeto determinado, né? Então, como eu falei de show, por exemplo. Massa, a massa diferente aí da multidão. Letra A. O número de pessoas expressam opiniões é incomparável menor
aos que a recebem. B. Organização da comunicação pública. C. As autoridades controlam e fiscalizam os canais e meios pelos quais a opinião se transforma em ação. D. Os agentes institucionais têm maior penetração. A massa, portanto, não tem autonomia, sendo reduzida à formação da opinião independente através da discussão. A massa, ela é criada pelos meios de comunicação. Então, as pessoas que são atingidas por aquele meio de comunicação, ela é influenciada por aquele meio de comunicação. Só que aquele meio de comunicação não tem como saber o tamanho da influência que ele tem, né? Por isso que vai dizer aqui, dificulta a resposta imediata e a efetiva às opiniões externadas publicamente. Hoje, com as redes sociais, o feedback, quer dizer, o retorno que vem da massa fica mais claro. Então, dá uma segurança maior para quem lida com mass media, né? Por isso que chama mass media, né? Esses meios de comunicação de massa, porque há retorno. Mas, mesmo assim, é difícil você saber a consequência, né? Então, só como exemplo, na década de 90, uma novela chamada Dono do Mundo, que deu uma repercussão no Brasil, em que uma pessoa que estava em lua de mel deixa o marido para realizar relação sexual com o patrão desse marido. Então, o Gilberto Braga, que foi o autor dessa novela, dizia que se arrependeu de fazer o que fez, porque a reação do público foi imediata, a reação da massa assistindo isso foi de repúdio, né? Foi de repúdio. Então, não se sabia que o tamanho dessa reação queria acontecer. Inclusive, ele fala, na época falou de Jeanette Claire. Se ele ouvisse Jeanette Claire, que não era mais, poderia não ter feito o que fez, né? Então, na história tem várias situações assim, né? Em que a pessoa fala algo ou expressa algo em que ela não percebe, só que a reação que vem depois é muito intensa, né? Como nas passagens de ônibus, né? Que tanto o prefeito e o governador na época, aqui em São Paulo, não deram muita importância, só que a partir dali foi o estupim para toda a manifestação. Então, porque não se sabia o tamanho do que se estava, da massa e da insatisfação que aquela massa tinha. Em eleições, isso é muito comum acontecer, né? Por isso que hoje os candidatos que vencem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a utilização de redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais estão fazendo com que as pessoas se expressem e as pessoas sejam atingidas. Então, um erro ou um acerto pode realmente reverberar em redes sociais e atingir a massa. Público é praticamente igual ao número das pessoas que se expressam e recebem opiniões. A organização da comunicação pública permite uma resposta imediata e efetiva a uma opinião publicamente expressa. A opinião formada através da discussão encontra a possibilidade de transformar-se em ação efetiva, mesmo contra o sistema de autoridade vigente, se necessário. Então, a instituição de autoridade não tem penetração. O público é, portanto, mais ou menos autônomo nas ações. Por exemplo, o público masculino, né? Vamos colocar numa seguinte situação. Quer dizer, há um pensamento comum no público masculino, é as mesmas pessoas que dão opinião e que recebem. Então, a instituição e a autoridade não tem muita penetração, quer dizer, porque há pensamentos que fazem parte da consciência coletiva desse público que a autoridade não tem poder sobre isso. E isso daí vai sendo transformado através da organização social, né? E, por fim, o grupo. Contrário de multidão,
massa e público. O grupo é um sistema de relações sociais, de interações recorrentes entre as pessoas. Também pode ser definido como coleção de várias pessoas que compartilham certas características, interagem umas com os outros, aceitam direitos e obrigações como sócios daquele grupo e compartilham uma identidade comum. Para haver um grupo social é preciso que os indivíduos percebam de alguma forma afiliados ao grupo. Tanto o agregado inclui várias pessoas somente. Um grupo, em sociologia, existe coerência em um grau maior. Quando a gente fala do anonimato na multidão, é porque realmente é anonimato, não tem coerência, não há relacionamento social pleno e profundo entre aquelas pessoas. No grupo social é diferente. Primeira característica do grupo social é a identidade comum. Então a multidão, ela vai por um fato, ou por um artista, ou por um show. No grupo não. O grupo não é só um fato, um artista, uma situação. Ele tem identidade. Então o grupo tem identidade e as pessoas assumem a identidade daquele grupo. Ao assumirem a identidade daquele grupo, elas criam liames entre si. Elas criam verdadeiros relacionamentos sociais, porque uma se identifica com a outra como pertencente daquele grupo social. Tá? Então, aí acontece, é aí a diferença de grupo com relação aos agregados maiores. Tá? É importante destacar que o indivíduo só se integra ao grupo social na qualidade de membro, ou seja, o grupo social não absorve o indivíduo, não lhe toma a individualidade. Um mesmo homem geralmente pertence a diversos grupos sociais, que frequentemente se interpenetram, com a ausência ou não, com a anuência ou não do indivíduo. Então, há grupos primários, consistem em grupos pequenos, com relações íntimas, por exemplo, a família. Então, na família, há uma identidade, que a maior expressão dessa identidade é o próprio nome, nome e sobrenome. Então, vem mostrar a identidade, e essa identidade vai possibilitando o relacionamento familiar. É dessa identidade e do status e papel que cada um tem dentro desse grupo que vai nascer a autoridade, que vai nascer a educação, que vai nascer as várias realidades que podem acontecer dentro desse grupo social pequeno. Então não existe estrutura social sem grupo pequeno, grupo primário, não existe. Então os grupos primários é que formam o ser humano. São esses grupos primários que nas relações humanas vão reestruturar e estruturar. Por isso, nos grupos grandes, maiores, secundários, as relações são apenas formais ou institucionais. Por isso, a sociedade ela é formada a partir dos grupos menores e não a partir do grupo maior. O erro de uma sociedade comunista, por exemplo, foi esse. Pensar que uma estrutura comunal de grupo pequeno poderia ser generalizada numa sociedade maior. É simplesmente impossível. Tá? Por isso, até o pensamento da própria igreja, que esses grupos menores, a começar da família, devem ser preservados e que o grupo maior deve respeitar e garantir a convivência nos grupos menores. A tabela a seguir vai dar exemplos disso, né? Então, nos menores, o primário, então proximidade física, exiguidade do grupo, duração prolongada da relação. Então, as características sociais são a identificação dos fins, relação em si mesma, pessoal, completa e espontânea. Então, nós já falamos da família, vamos pegar, por exemplo, o seminário. Então, essa proximidade física, o grupo é pequeno, a duração é prolongada. Então, o relacionamento social ali. Os fins são os mesmos.
E o grupo, e cada um do grupo é chamado a reconhecer esse fim como mesmo, tá? A relação é um fim em si mesma, né? Ela não está em função de um artista, como no caso da multidão, mas sim o relacionamento de um com o outro, né? E é pessoal, né? É completa e é espontânea. Essa espontaneidade vem da segurança que o grupo dá. Ao a pessoa se ter identidade naquele grupo, ela começa a ter uma desenvoltura dentro do grupo. E aí ela se sente, como a gente fala, ela se sente em casa. Por isso que, exemplo, família, como marido e mulher, pai e filho, então, essa são exemplos de relações que acontecem dentro da família, né? Então, todas essas características, então, proximidade física, duração prolongada, você não fica em família 1 ano, 2 anos, né? É uma vida, né? Identificação de fins, então é claro a identidade daquela família, a relação é pessoal, é completa, é espontânea, então um está dentro do outro, né? Tipo uma relação pericorética, né? Um está dentro do outro, um conhece plenamente o outro, e ao conhecer plenamente o outro, as relações são fluídas e as relações são profundas, né? Grupo de amigos, vizinhança, né? Então, principalmente cidade pequena, a vizinhança ela vai criando um certo liame, né? Não é um liame como o da família, mas é um liame. Então, como eu falei do seminário. E nossas paróquias também, né? Então, nossas paróquias são grupos primários, né? Porque esse tipo de relacionamento acontece, né? Claro que alguns se identificam mais, outros menos, né? Então, há pessoas que vivem como realidade secundária nas nossas paróquias, como grupo secundário, e há pessoas como das pastorais, por exemplo, que vivem relações verdadeiramente primárias, né? Grupos secundários, né? Então, a distância física, grande número de pessoas e pouca duração da relação. Então, um exemplo como Estado, Igreja e Confederação dos Trabalhadores. Então, vamos pegar a igreja. Então, é um grande número de pessoas. Então, no caso da Igreja Católica, 1 bilhão e poucos milhões de pessoas. Só que a igreja vive em grupos primários. Então, a igreja é um grupo secundário, mas vive em paróquias, por exemplo, que é grupo primário. Mas a característica social, disparidade dos fins, avaliação extrínseca da relação. Então, não olha a pessoa em si, mas olha a relação em si. Então, a relação da igreja como um todo é legal com aqueles que fazem parte, por isso qual é o direito canônico. Conhecimento limitado de outras pessoas e funcionamento de controles formais. Controle formal é qual é o direito canônico. Então, o relacionamento da igreja com os seus fiéis em cada lugar acontece através de grupos primários. Mas no caso da igreja como um todo, o relacionamento é através de fatores secundários, como está dito aí no exemplo de Papa e fiéis, né? Então, o relacionamento aí é formal, totalmente legal, tá? Então, se uma pessoa, ela ofende o sumo pontífice, alguma coisa assim, então vai vir uma pena através do direito canônico. Então, finalizando aqui, vamos entrar no conceito de cultura, tá? Para que a gente possa entender, aí finalizamos a matéria do primeiro bimestre, né? Cultura é um conjunto complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, é geral, aí a cultura na maneira de pensar e agir, e específica as variantes dentro desse geral. Uma forma clara e fácil de entender, cultura é tudo aquilo que o homem produz. Então, por exemplo, a reação de respirar não é cultural, ela é fisiológica, tá? Então, não é algo socialmente produzido, né? Então, é algo que é fisiológico, que eu tenho que respirar para poder sobreviver. O cultural é marcado pela produção humana. É aquilo que o ser humano conscientemente produz, tá?
Então não há indivíduo desprovido de cultura, certo? Como nós já falamos, o Homo feros. Cada cultura tem seu próprio sistema de valores e seus próprios costumes. Todas as civilizações são exemplos de cultura. Povos civilizados e não civilizados são iguais quantitativamente e diferentes qualitativamente. Quer dizer, quantitativamente por quê? Porque todos somos seres humanos, né? Só que cada cultura vai ser vivida dentro da especificidade do seu grupo, tá? Então a cultura surge na necessidade do homem satisfazer as necessidades primárias, fome, sede, e depois necessidades secundárias, estética, prestígio e status. Então lembrar aquilo que nós já explicamos. Não vamos retornar, mas só lembrar. O ser humano, ele vive na medida em que ele se relaciona. Então, o relacionamento humano é que possibilitou o Homo sapiens defender o próprio grupo, e aí a linguagem é criada para a convivência e defesa do grupo, e aí, a partir daí, vai se criando cultura, tá? Quais os primeiros indícios de cultura no mundo? Por exemplo, é o enterrar, né? Então, seja em urnas mortuárias, que é em forma de vasos, etc., é o primeiro indício do que o ser humano pega um ato como a morte, que é um ato fisiológico, e começa a revesti-lo de sentido, que é o caso de enterrar e criar um ritual, criar um costume de enterrar mortos, né? Então, a morte é física, porém o que é criado em torno dela se torna algo verdadeiramente cultural. Quando os elementos de uma cultura se harmonizam, se completa a integração cultural, aparecendo aí em diferentes graus de interação. Então, só voltando, então essa coisa da cultura geral, por exemplo, a cultura brasileira. Só que dentro da cultura brasileira há um caldeirão cultural de várias culturas, né? De várias, cultura nordestina, cultura sulista, mas dentro da cultura nordestina, a cultura baiana, que é diferente da paraibana, que é diferente da pernambucana, e dentro dessas culturas há outros subgrupos, outros subgrupos, outros subgrupos. Então, por exemplo, que identifica a nossa cultura, que é cultural, a nossa língua portuguesa, do jeito como nós falamos no Brasil. Então, há um processo de identidade cultural que vai de norte a sul. Só que há os sotaques, no Brasil não há dialetos, mas há sotaques regionais, há um processo em que essa fala ela é vivida dentro de especificidades culturais no Brasil. Conteúdo e estrutura da cultura. Então, a cultura material, que vem desde o machado de pedra, habitações, o avião, computador, smartphone, etc. Então, desde o machado de pedra do homem da caverna, desde essas urnas mortuárias, é cultura, e cultura material, que é o objeto da antropologia física, até o que nós produzimos hoje culturalmente, com a tecnologia que temos. Cultura espiritual e não material abrange ideias, crenças, conhecimentos e valores, e toda a carga simbólica que tem dentro da cultura não material, como no caso da Sagrada Escritura, né? Como no caso nosso da tradição da igreja, né? Estrutura, tá? Então, para a análise da cultura é necessário observar os seguintes elementos. Primeiro, traços culturais. Elementos de caráter simples e unitário, como servir chá em xícara, um passo de Dante, etc. Então, o traço cultural é o menor elemento que uma cultura tem. Então, esse elemento menor, ele vai fazer parte dos maiores, tá? Então, a gente vai ver nesses traços, é isso que antropólogos ou arqueólogos, eles vão pegando traços culturais, como pequenos elementos, como uma tigela que o indígena usava, e vai vendo como foi a evolução no tempo, etc., né? Então, são traços culturais que dá para estudar uma cultura. Complexos culturais, conjunto de traços ou grupos sociais, traços associados, como carnaval, feijoada e futebol.
O carnaval não é brasileiro, mas não, no momento em que ele pega esse elemento que é europeu, envolve com uma música que é africana, junto com o samba também, que tem elementos até da polca polonesa, faz esse caldeirão cultural que nós chamamos hoje do carnaval brasileiro. A feijoada que os escravos usavam do resto do que a Casa Grande produzia, junto com elementos como o feijão brasileiro, vai criar traços culturais que formam aquilo que é a feijoada. E o futebol, a mesma coisa, né? Padrões culturais, conjunto complexos culturais, sociais, modelos ou guia daquilo em que dada sociedade constitui uma conduta aceitável ou não, né? Então, aquilo que nós já falamos de dar a mão, de beijo, de abraço, certas culturas dão um toque para isso, e certas culturas são aceitáveis certas coisas e outras culturas não. Então, esses padrões culturais têm raízes, e essas raízes, para entender esses padrões culturais, tem que ir nas raízes, né? Áreas culturais, como no caso do Brasil, né? Nós já falamos da língua, então há uma área cultural, e dentro dessa área cultural, esse elemento cultural que é a língua, é vivido dentro dessa área cultural. Configurações culturais é a integração da cultura com valores objetivos mais ou menos coerentes, dando a unidade, como eu falei, o caso do Brasil. Então, é a maior configuração cultural possível, né? Possível. Que dentro dela há esse caldeirão de traços, complexos, padrões e etc., né? Áreas culturais, né? Então, a configuração maior do Brasil é vivida dentro dessa área cultural que é o território brasileiro, e aí vai ter traços complexos e padrões culturais. Participação. Então, universais, então, pode ser obrigatória, facultativa, maior ou menor. Então, universais, tradições, costumes, ideias, exemplo, a perda de mão entre os ocidentais. Então, é um traço cultural aí que vive, um padrão cultural que vive dentro de vários países, né? E aí, isto que torna possível, por exemplo, a comunhão entre pessoas de países ou realidades totalmente diferentes, né? Isso que o antropólogo, ao chegar numa tribo isolada, ele vai começar a ver aquilo que há de comum, aquilo que é complexo cultural, a análise para poder entrar em contato com aquilo que é específico daquela realidade cultural. Especialidades são hábitos e ideias que pertencem a determinado grupo social. Por exemplo, sinal da cruz entre os cristãos, a continência entre os militares. Então, olha como que funciona. O sinal da cruz no nosso caso, entre católicos. Você pode ser norueguês, você pode ser inglês, você pode ser espanhol, e vive dentro do seu complexo cultural, dentro da sua configuração cultural, porém, você vai viver uma especificidade cultural de um determinado grupo que está fora da sua cultura, mas está penetrado dentro dela, que é o caso nosso de ser da religião católica. Então, essa interpenetração cultural, hoje com a globalização, isso é imenso, né? Alternativas. Para possibilitar uma mesma situação, a cultura oferece várias formas, assim o indivíduo tem a possibilidade de optar, modos de transporte, bicicleta, ônibus, etc. Então, são alternativas culturais de transporte, por exemplo, como tem alternativas culturais de música, alternativas culturais de comida. Então, são alternativas culturais, mas que são aceitáveis e propostas por uma determinada sociedade. Peculiaridades individuais, características pessoais do indivíduo, como habilidades manuais de um artesão, uma dúvida pessoal quanto ao artigo de fé, que é específico e vai surgir, porque o ser humano é complexo. Então, ao concluir tudo isso, não existe uma cultura homogênea. O que caracteriza a cultura é essa heterogeneidade, é o heterogêneo. Então, você vive no Brasil, mas você é influenciado por nós como católicos, por uma igreja católica que está em várias nações,
você vive, mas aí também dentro de um caldeirão cultural, como uma cidade de São Paulo, com várias culturas, várias músicas. Então, essa complexidade cultural é a primeira, essa heterogeneidade é a primeira coisa que nós temos que aceitar na cultura. Mas dentro dessa cultura, nós temos que formar a identidade. Então, a identidade formada nos grupos, vivida nos grupos, dentro da sociedade maior, em meio a esse conjunto cultural, é o que caracteriza o ser humano. Né? Então, pegando agora o caso aí do coronavírus, olha como isso, o cultural vem e aflora. Né? Então, a cultura brasileira, com todo esse processo de abraçar, tem que se constranger por um fator fisiológico. Então, é um fator fisiológico que está interferindo na cultura. E a cultura, se não se adaptar a isso, vamos dizer que ninguém tomasse providência, pode se extinguir uma cultura, simplesmente. Ah, como na história isso já aconteceu. Né? Então, é um fator fisiológico, que acontece uma mudança social, que vai influenciar o cultural, e o cultural tem que se adaptar a esse processo fisiológico que está acontecendo. Então, o fisiológico vai mudar o cultural. E que cultura vai surgir a partir disso, nós ainda não sabemos. Dentro da cultura, o focus, que são os usos, costumes, sanções brandas, como riso, ridículo, aquele simbólico que nós vimos lá atrás, e os mores, que são o costume, que são as leis, né? Que depois vai surgir costumes que são mais intensos, como o uso de roupas, por exemplo, em que vai ser mais cobrado. Então, ao ver a sociedade, a gente vai ver que não é a mesma coisa, né? Então, há escalas que são aceitas ou não no relacionamento social. As leis são expressão desses focos e mores, né? Então, são regras de comportamento formuladas e deliberadamente impostas por autoridades especiais. As leis servem para diferentes propósitos. Então, não precisamos nem pegar um exemplo muito distante. Olhem as leis que estão surgindo por causa da epidemia. Então, a autoridade, ela vai intervir nos usos e costumes da sociedade para que essa sociedade possa ser preservada na sua vida. Então, a intervenção da autoridade, ela vem. Agora, o que está acontecendo? A resistência dos usos e costumes com relação a essa lei que é imposta. Então, o que nós estamos vivendo agora, fica claro esse processo de uso e costume na sociedade. Mudança e desenvolvimento é aquilo que nós vimos mudança social agora na cultura. Por exemplo, inovação. Pode se efetuar de várias maneiras a inovação, o novo que surge. Variação, mudança de comportamento. Então, olha a mudança de comportamento que, por exemplo, um celular causou. Né? Então, é um elemento cultural que provoca uma mudança de comportamento. O que nós estamos vendo hoje? O isolamento das pessoas. A intensificação da individualização do ser humano. Tá? Invenção, atribuída à causalidade. Por exemplo, lâmpadas e máquinas. Né? Então, tudo aquilo que nós falamos do rádio e agora do smartphone. Quer dizer, como isso provocou uma mudança cultural. Uma mudança nos costumes, uma mudança no relacionamento, uma mudança até nos relacionamentos conjugais, por exemplo. Relacionamento de pai e filho, por exemplo. Então, é uma invenção, mas que provoca uma mudança, né? Descoberta, por exemplo, a eletricidade e a tentativa, quando surgem elementos que tenham pouco ou nenhuma ligação com o passado. A moda, por exemplo, né? Então, ela aparece e desaparece, por exemplo, né? Mata-borrão, que era algo que usava com canetas tinteiras antigamente, simplesmente desaparece, né? Simplesmente desaparece, e esse processo, por quê? Porque novamente a sociedade é um organismo vivo, e a cultura é a expressão desse organismo vivo.
Empréstimo cultural, elementos vindo de outras culturas. Então, hoje, com o processo de globalização, nós emprestamos tudo, né? Então, coisas, por exemplo, a indústria cultural dos Estados Unidos. Vai falar que essa indústria cultural não nos influencia. Então, a produção da sétima arte como coisa, claro que influencia, né? Então, há esse processo de empréstimo cultural, que a globalização é inevitável nesse ponto. Há reações contra isso, como, por exemplo, o fundamentalismo. O fundamentalismo religioso, o fundamentalismo cultural, é uma reação contra o processo de globalização cultural, né? Aceitação social, a adoção de um novo traço social. Então, hoje a gente vê isso a sobeja, né? Eliminação seletiva. Quando cai em desuso, hoje que eu falei, aqui está a máquina de escrever e o computador. O computador substituiu a máquina de escrever, né? Então, isso é raro, né? Então, coisas que vai simplesmente desaparecendo pela inovação. Vão aparecendo coisas novas. Integração, ajustamento cada vez mais complexo entre os elementos de uma cultura. Então, no nosso caso, a imigração, quanta integração não houve. Então, olha, a nossa cultura, é impossível falar que a nossa cultura é europeia, ou é a nossa cultura negra, ou a nossa cultura indígena. Nós somos um verdadeiro caldeirão cultural, como Darcy Ribeiro vai colocar no livro O Povo Brasileiro, né? Então, nós somos esse caldeirão cultural, mas que vive dentro da especificidade da cultura. A difusão cultural é a tendência dos traços culturais de uma região a outra. As condições geográficas, isolamento, são fatores de impedimento da difusão cultural. Então, a cultura, o ser humano, a sociedade no geral é um organismo vivo e nós vamos emprestando traços culturais. Então, olhe a moda hoje. Então, a moda que se vive, por exemplo, no Brasil, se vive muitas vezes em outros países também. Então, olha, é só olhar a televisão, a TV e ver um Japão, uma China, uma Rússia, como o padrão cultural da moda pervade uma sociedade como um elemento. Vamos pegar um elemento como a camiseta, por exemplo. Olha como esse elemento é vivido em várias sociedades. Isso quer dizer que a cultura não. E se vive também o específico dentro daquela realidade. A aculturação é a fusão de duas culturas diferentes, que em contato contínuo originam mudanças nos padrões da cultura de ambos os grupos. Por exemplo, as grandes conquistas, a cultura brasileira, que eu acabei de falar, a fusão aí dos três elementos culturais. Estagnação, declínio e demora cultural. Quando os povos se isolam, ocorre estagnação, modificando-se apenas consequências de ações internas. Então, se elementos culturais desaparecem, temos o declínio cultural. É o processo de 5 milhões de indígenas, quando o Brasil foi descoberto, e não é só o caso de morte, mas foi o caso de integração, que é o caso do elemento que foi o cunhadismo e depois virou os caboclos, né? O branco se relacionar com o indígena, e aí vai surgindo e vai se descaracterizando, e aí vai surgindo um declínio cultural. Sociedades e línguas simplesmente desapareceram. Um elemento agora da igreja, que é a enculturação, que é Redentorismo 52, significa uma íntima transformação dos valores culturais autênticos, graças à integração no cristianismo e ao enraizamento do cristianismo nas diversas culturas humanas. É impossível pensar o Brasil sem a Igreja Católica. Então, a Igreja e o cristianismo, ele muda os valores culturais. Então, o cristianismo ele não se identifica com nenhuma cultura, essa teologia da enculturação, porém, ele transforma as culturas e também pega o positivo dessas culturas e incorpora a ele. Esse processo de enraizar e incorporar é o que a gente chama de enculturação, tá? Então é bom se aprofundar nisso para que a gente possa ver que cultura não é algo alheio à igreja. A igreja está imersa, tanto que o padrão teológico da enculturação é a encarnação. Jesus assumiu uma cultura.
Então, quando Jesus fala, ele fala de ovelha, ele fala de pastor, ele fala de mulher varrendo casa, ele fala de filho que larga a família. Então, Jesus, como palavra de Deus encarnada, ele se encarna numa determinada cultura, ele assume esses valores culturais. Mas o Evangelho, ele transcende a cultura, ele vai além da cultura. Então, Jesus, apesar de ter vivido uma cultura, os valores e aquilo que a gente chama de palavra de Deus, ele transcende a cultura. E é isto que vai ser transmitido às culturas. Por isso, o Evangelho, e é o que a fala do Papa Francisco às vezes recorda, não pode ser confundido com a cultura europeia. Evangelho não é cultura europeia. Então, valores culturais europeus às vezes foi confundido com o Evangelho, tá? Então nós temos que resgatar a enculturação, conforme São João Paulo II nos coloca nessa encíclica, e realmente ver. O Evangelho transcende a cultura, mas ele deve transmitir seus valores para a cultura, e a cultura deve enriquecer o Evangelho, tá? Que são esses valores culturais autênticos, né? Transculturalização é a transformação da cultura que resulta aí no contato das culturas diferentes. Então, uma enriquece a outra, que é diferente lá de cima da aculturação quando uma desaparece. Então, aqui concluímos aquilo que era a introdução à sociologia e os vários conceitos que dela tem. Então, depois, aí nas próximas aulas, vamos ver a teoria sociológica. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Amém.